Olá, minhas queridas, graça e paz. Eu sou a Sene Malta e gostaria de compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo e que me trouxe uma lição de vida. Mas antes eu vou deixar com vocês um versículo da palavra de Deus que está em Mateus capítulo 5, no versículo 13, que diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Nós somos o sal da terra. Nós temos que brilhar. Nós somos a luz do mundo, como a palavra de Deus fala também, né, no versículo 14. E por onde nós andamos, nós temos que sempre procurar fazer o melhor, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado e também para que a gente não venha envergonhar a palavra de Deus. Então o que eu tenho para contar para vocês hoje é que há alguns anos, né, muitos anos atrás, eu estava num dia muito aborrecida, né, que todos nós passamos às vezes por... Tem dia que a gente está bem, né, acorda alegre, contente, tem dias que às vezes devido a muitas preocupações, situações adversas, às vezes a gente não está num dia muito legal, né. Aí eu saí de casa, né, e desci para ir à padaria para comprar pão. E chegando na padaria, havia assim várias pessoas para serem atendidas em meu lugar, né? Várias pessoas. E tinha ali dentro no balcão tinha uma moça grávida, né, que estava atendendo o pessoal. E tinha também um rapaz. E eu via que aquela moça ela estava um pouco assim, aborrecida também, acho que como eu. Acho que ela também não estava num dia muito bom. E eu olhando para ela, né, eu já não estava muito legal e eu pensava comigo, se essa moça, né, vier me atender e ela for grossa comigo, eu vou ser grossa com ela. Olha só, né? Por isso que nós temos que vigiar todo o tempo. E aconteceu dela realmente vir, né, e me atender. E aí ela foi um pouco grossa comigo, né, na hora que ela estava me atendendo, e eu retribuí. E com grosseria, né, olhei para os pães e perguntei também para ela assim: esses pães são de hoje? Porque a aparência deles é que não estão muito bons, né? A impressão que dá é que tá duro, né? Que esses pães são de ontem. E ela me respondeu, olhou para os pães e falou: sim, eles são de hoje, sim. Foi um pouco grossa. E eu fui ríspida, né, nessa pergunta com ela. Aí eu pedi os pães, ela me atendeu e eu voltei para casa. Só que na hora que eu saí da padaria, que eu estava subindo para minha casa, o Espírito Santo já começou a falar comigo, né, me incomodar, e falou: você acha que essa maneira que você falou com ela foi a maneira certa? Ela está passando por um problema na vida dela, problema sério. O Espírito Santo começou a falar comigo e você não deveria ter falado assim com ela, né? E eu, sabe, aí naquele momento eu me arrependi e eu pedi perdão ao Senhor, sabe? Eu falei: Senhor, ela não tem culpa, né, também das lutas que eu estou passando. E eu acho não, né, a palavra diz que nós temos que ser luz, né, numa situação como essa. Então eu resolvi, eu falei: Senhor, a próxima vez que eu for naquela padaria, eu vou pedir perdão para aquela moça. E aí aconteceu, eu descendo, né, outro dia para ir ali naquela padaria, né, eu estava torcendo em meu coração para que eu encontrasse ela lá, para me pedir desculpas, porque nós temos que provar para o mundo e mostrar para o mundo que nós somos luz, que nós somos diferentes. Jesus falou que nós temos que oferecer a nossa face. Se alguém bater na tua face, você tem que oferecer a outra, né? Nós não podemos retribuir mal por mal, né? E eu já estava armada, né, quando
ela estava para me atender, eu já estava ali armada e pensando, não, se ela for ríspida, eu vou ser ríspida com ela, né? A palavra de Deus também fala que nós devemos andar em espírito e nós não iremos, assim, cumprir as concupiscências da carne se a gente andar em espírito, né? E eu não estava no espírito naquele dia, com certeza. Então eu desci, né, para a padaria de novo outro dia e em espírito, né, falando com o Senhor, falando, Senhor, que eu possa encontrar essa moça de novo e que eu possa corrigir o meu erro, mostrar para ela, sabe, que eu sou do Senhor e que eu, né, me arrependi, né, da atitude. Aí chegando lá, ela estava, né, atendendo as pessoas novamente. E aí quando ela chegou, né, para me atender na minha vez, eu olhei bem firme para ela, eu falei, oi, tudo bem? Aí eu falei para ela assim, olha, talvez você não se lembre de mim, mas um outro dia eu vim aqui comprar pão, né, e eu fui ríspida com você. Então, eu gostaria de pedir perdão para você, gostaria que você me desculpasse, tá? Eu não tinha o direito de falar dessa maneira com você. E ela parou bem na minha frente, olhando bem firme para mim. Ela falou, claro, ela falou, não, eu perdoo, sim, eu desculpo. Ela falou, olha, eu olho para você, ela falou, eu vejo uma luz em você. Ela falou, uma luz no seu rosto. Aí eu sorri para ela, eu falei assim, essa luz é o Espírito Santo de Deus, eu falei para ela, viu? Eu falei, mas você me perdoa, me desculpa, tá bom? E que Deus abençoe a sua vida. Eu falei para ela, eu não sei o que você tá passando, mas Jesus ama muito você. E Ele se preocupa com você. Ela falou, ai, amém, tá bom. Ela falou, muito obrigada. Eu falei, de nada. E então eu saí daquele lugar me sentindo aliviada. Então, é muito fácil a gente ler na palavra, né? E, sabe, muitas vezes a gente lê e a gente prega, mas nós temos que viver aquilo que nós pregamos, não é verdade? Nós temos que ser luz no mundo. Eu sei que as pessoas no mundo, é normal para elas se tratarem, elas retribuem mal por mal, elas serem ríspidas umas com as outras, mas nós temos que ser diferente, né? As pessoas precisam ver Cristo em nós, porque o que Jesus faria, eu sei que essa é uma frase, sabe, que já está muito usada no meio evangélico, né? O que Jesus faria se Ele estivesse no seu lugar, mas é verdade. O que Jesus faria se Ele estivesse lá no meu lugar e aquela moça fosse ríspida com Ele? Com certeza Jesus não iria tratar ela com rispidez, não. Ele iria tratar ela com amor, não é verdade? Então, isso serviu para mim como experiência. E desde aquela época, sabe, isso já faz muitos anos, sabe, na verdade, eu creio que eu nem tinha meus filhos ainda, né? Que os meus filhos são moços, moça, né? E, sabe, eu nem tinha filhos ainda, mas desde então eu guardei isso no meu coração. Essa lição que o Espírito Santo me deu e até hoje eu procuro colocar em prática, né? Na verdade, nós somos seres espirituais, né? Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Então, nós temos que olhar para essas situações com olhos espirituais e saber que, sabe, se a pessoa ela está passando por um problema, muitas vezes Satanás, ele pesa sobre a mente dela para que ela trate as pessoas mal mesmo. Então, por esse motivo que nós temos que entrar com a luz, com o sal, né? Exatamente, e devemos não retribuir mal por mal, mas agir ao contrário. Amém? Então isso tem servido para mim, sabe, como uma lição de vida. Então, todas as vezes que você se encontrar numa situação como esta, a primeira coisa que você deve ficar em espírito de oração. Quando você vê uma pessoa sendo ríspida, estúpida, fique em espírito de oração. Começa a falar em línguas em espírito. Começa a falar, Espírito Santo, me direciona, me dirige, o que eu devo fazer? Dá-me sabedoria. Ajuda-me, Espírito Santo, a agir segundo a palavra.
porque eu não quero envergonhar a tua palavra, eu não quero envergonhar o teu nome, Jesus, mas eu quero fazer a tua vontade. Eu quero viver a tua vontade na minha vida. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua família, que o Senhor Jesus cubra toda a sua família com as ricas bênçãos dele, que ele cubra a sua vida com o sangue dele, tá bom? E que Deus continue abençoando cada dia mais e mais o seu caminho, amém? E gostaria de pedir, se você puder, que você possa curtir, amém, os nossos vídeos, que você possa compartilhar, porque esses vídeos com certeza vai edificar a vida de muitas pessoas. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, amém? Compartilhe, dê o seu like, né, a sua curtida aí, o máximo que você puder, tá? Compartilhar com quantas pessoas você puder, porque Deus vai te abençoar, amém? Porque você vai estar fazendo isso em prol do reino de Deus. Amém? Que Deus os abençoe poderosamente. Um grande beijo e fiquem com Deus.